Bibliomania, por Marisa Midori. Professora, a Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin, da USP, está promovendo uma exposição que apresenta as primeiras edições de Machado de Assis. Isso me fez querer perguntar para a senhora qual foi o primeiro editor de Machado de Assis. Olá, Roberto. Olá, ouvintes da Rádio USP. Sim, esta importantíssima exposição com a curadoria do Hélio de Seixas Guimarães nos faz pensar sobre o primeiro editor de Machado de Assis. E o primeiro editor, ao contrário do que muitos pensam, não foi o Garnier. O Garnier foi o grande editor do Machado de Assis, não é? Aquele que consagrou o Machado de Assis e, de alguma forma, contribuiu para que ele entrasse no cânone literário. Mas o primeiro mesmo, aquele que conheceu o Machado de Assis na juventude, que empregou o Machado de Assis na sua tipografia editora, onde o Machado de Assis trabalhou como revisor. O primeiro foi Paula Brito, o proprietário da tipografia 2 de dezembro. Muitos dizem hoje 2 de dezembro, mas era 2 de dezembro porque o dia 2 de dezembro demarca o natalício do Paula Brito, não é? Ele nasceu no dia 2 de dezembro de 1809. Mas quis o destino que Dom Pedro II, ou aquele que seria futuramente Dom Pedro II, nascesse também no dia 2 de dezembro. E nos anos 50, quando o Dom Pedro se torna uma espécie de mecenas do Paula Brito, não é? E entra como sócio da tipografia imperial 2 de dezembro, o Paula Brito faz uso dessa coincidência e nomeia assim a sua tipografia. Isso porque a história desse personagem é interessantíssima e riquíssima. Imagine você que ele é oriundo de uma família popular, não é? Dos estratos mais pobres da sociedade. Ele mesmo afrodescendente, um mestiço, que iniciou ali a sua vida profissional, por assim dizer, na tipografia nacional como aprendiz. Depois se tornou um aprendiz de uma outra importante tipografia do Rio de Janeiro, a tipografia Pierre Seigneur Planchet, onde ele inclusive aprendeu francês, além da arte tipográfica, de fazer revisão e tudo mais. E essa sua polaridade, esse seu jeito de circular ali na vida intelectual do Rio de Janeiro, da Praça da Constituição para a Rua do Ouvidor, e de encantar figuras tão importantes como o próprio imperador, fez com que ele tivesse um grande êxito, tanto no jornalismo, no jornal A Marmota, quanto como editor de grandes figuras da época. Professor, e quais foram os livros do Machado de Assis que foram editados pelo Paula Brito? Boa pergunta. É importante dizer que o Paula Brito publicou um pouco de tudo. Para se conhecer o que era a vida intelectual do Rio de Janeiro na década, nos anos de 1850, 1860, é preciso olhar o seu catálogo, né? Porque ele tem realmente uma grande importância nesse sentido. E do Machado de Assis, ele publica Desencantos, Fantasia Dramática por Machado de Assis, primeira edição Rio de Janeiro, Paula Brito, editor, 1861, e Queda que as Mulheres Têm para os Tolos, que apareceu antes no jornal A Marmota, no dia 19 de abril, e depois no dia 3 de maio de 1861. E depois foi publicada em livro. Mas, além dessas publicações que saíram em livro, não é? Logo no final da carreira do Paula Brito, ele nasce em 1809 e falece em 1861, então fica aí a dica, a exposição, mas também a história do seu primeiro editor, Paula Brito. A professora Marisa Midori conversou com Roberto Castro. Bibliomania, por Marisa Midori.
Professora, na coluna passada, a senhora falou sobre o primeiro editor de Machado de Assis, o Paula Brito. Gostaria de perguntar para a senhora se existem livros sobre Paula Brito. Olá, Roberto. Olá, ouvintes da Rádio USP. De fato, há poucos, mas excelentes livros sobre Paula Brito. No passado, nós poderíamos contar com uma única biografia, Vida e Obra de Paula Brito, da Eunice Ribeiro Gondim, que inclusive estabeleceu uma primeira bibliografia, não é, das obras impressas nas tipografias do Paula Brito. Esse trabalho se manteve por muito tempo praticamente o único estudo, salvo alguns artigos, algumas outras contribuições, não é? Mas, muito recentemente, saíram alguns outros. Eu mesma ajudei na organização de um livro, a Paula Brito, editor, tipógrafo, artífice das letras, que saiu pela EDUSP, mas o que eu gostaria mesmo de destacar são dois livros mais recentes. Em primeiro lugar, a excelente tese do Rodrigo Camargo de Godoy, um editor no Império, Francisco de Paula Brito, 1809-1861, publicado pela EDUSP e FAPESP. Bom, este livro nasceu da tese de doutorado que ele defendeu na Unicamp, é uma edição de 2016, e pela primeira vez, um historiador se volta para as origens do Paula Brito, não é? Porque o fato de ter vindo de estratos populares, de ser um afrodescendente, de ter passado por algumas outras empresas tipográficas, de ter sido um autodidata, todos esses aspectos já eram mais ou menos conhecidos, não é? Porque ele realmente se destacou muito no seu tempo. Mas o Rodrigo, ele vai fundo na documentação, ao ponto de construir uma árvore genealógica, de compreender as origens do Paula Brito, não é? De discutir a questão de libertos numa sociedade ainda escravocrata e tentar encontrar aí, nesses meandros dessa sociedade, os caminhos que o Paula Brito percorreu, o aspecto do letramento também é destacado aqui. Enfim, é um retrato mais completo do que era a sociedade carioca, em meados do século XIX, pensando ali nos vários momentos da vida, não é? Ou podemos dizer da ascensão e das muitas quedas que sofreu o Paula Brito em sua história. Professora, o nome Paula Brito é muito associado à palavra petalógica. O que vem a ser isso? Muito bem lembrado. Bom, daí nós podemos também apresentar a petalógica junto com o outro livro. Esse livro é do Bruno Guimarães Martins e tem por título Corpo Sem Cabeça, o tipógrafo editor e a petalógica. É uma publicação de Belo Horizonte, da editora da Universidade Federal de Minas Gerais, e acabou de sair. E é uma tese extremamente interessante e original, porque o nome do Paula Brito sempre foi associado à petalógica, mas nenhum investigador tinha ido a fundo para entender o que era essa petalógica, não é? O que faz o Bruno Guimarães Martins? Ele consulta na Marmota, que era o jornal do Paula Brito, as atas das sessões da petalógica, porque isso era registrado em ata e era publicado. Então, a partir de 1853, quando tem início, não é, a primeira reunião da petalógica, ele escrutina ali todos os assuntos que eram tratados, ou pelo menos como o Paula Brito desejava registrar, não é, em ata, aqueles assuntos. Isso porque petalógica vem de peta, mentira. Então, veja só como ele é genial. Reconstruindo o modelo das repúblicas das letras, no Rio de Janeiro popular da Praça da Constituição de meados do século XIX, ele faz uma sociedade, mas é uma sociedade de letrados, de políticos e, sobretudo, de mentirosos. Então fica aí a dica de leitura, Corpo Sem Cabeça, de Bruno Guimarães Matos. A professora Marisa Midori conversou com Roberto Castro. Bibliomania, por Marisa Midori.